Desdolarizar a nossa economia significa conter a inflação de verdade, porque a nossa inflação ela é sensível a câmbio. Há uma variação no câmbio, há uma variação na inflação no país também. Ou seja, a desvalorização do real perante ao dólar. Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu e desmontou o Estado todo, ele aceitou imposições do FMI, do tripé econômico, e isso amarrou a nossa economia. Então, o modelo de contenção inflacionário que foi imposto pelo FMI, através do tripé econômico, é inútil. Aliás, todo o tripé econômico é inútil. É para realmente dar continuidade a uma economia de cemitérios. E tudo isso porque a nossa economia é dolarizada. Basicamente, os 3 pilares da economia brasileira, estruturados em conjunto com o FMI, Fundo Monetário Internacional, a partir de janeiro de 1999, é o seguinte: taxa de câmbio flutuante com livre mobilidade de capitais para ajustar as contas externas, taxa de juro real elevada para garantir o cumprimento das metas de inflação, superávit primário crescente para conter o endividamento do setor público. Bom, gente, nós atualmente estamos vivendo um esgotamento da matrix energética mundial, configurada nos combustíveis fósseis. E só o Brasil pode resolver a questão energética mundial, porque só o Brasil tem a possibilidade e a abundância eterna das fontes de energias renováveis. Ele é a espinha dorsal da vida moderna. Está nos alimentos que comemos, nas casas onde vivemos e nos carros que dirigimos. O petróleo é um dos produtos mais importantes de nosso mundo. Mas o que aconteceria se todo o petróleo do mundo, de repente, desaparecesse? A humanidade enfrenta a situação das mais difíceis de sua história com o caso dos combustíveis fósseis e as consequências ambientais decorrentes da queima descontrolada desses combustíveis. As atuais nações hegemônicas, todas situadas em regiões temperadas e frias do planeta e, por isso, carentes de energia limpa permanente, basearam seus projetos de poder e desenvolvimento no uso extensivo desses combustíveis, carvão mineral e petróleo. O predomínio tecnológico dessas nações e a condição colonial das demais impuseram ao mundo essas formas energéticas. As evidências das limitações desse modelo eram conhecidas desde o início dos anos 70, quando o primeiro informe do Clube de Roma constatou a exaustão de recursos naturais, dos quais dependem vitalmente as nações hegemônicas, sem disporem de alternativas em seus territórios. Nos Estados Unidos da era Carter, em outras partes, realizaram-se inúmeras tentativas tecnológicas, visando a busca de alternativas dos combustíveis renováveis. No Brasil, essa iniciativa foi anterior, começou em março de 1974, resultando em novembro de 1975 na criação do Programa Nacional do Álcool. Esse programa despertou a evidência da alta potencialidade mundial do Brasil no crucial setor energético. De êxito mundial indiscutível, ponta do imenso iceberg, ele foi, porém, interrompido, fruto de imprevidência dolosa. Em 1986, os veículos a álcool chegaram a representar 98% da linha de produção. Os veículos a gasolina somente eram disponíveis por encomenda. Entretanto, devido às medidas na área financeira de comando externo, a produção de carros a álcool hoje mal chega a 1% da frota nova. Os que restam a álcool estarão em uso por curto tempo. O programa foi exterminado.
De modo lamentável, não foi permitido ao programa estender-se aos demais derivados do petróleo, especialmente a substituição do óleo diesel de petróleo por óleos vegetais, estes mais eficientes como energético e não danosos para o meio ambiente. Somente o óleo de dendê da Amazônia permitiria produzir, para sempre, óleo diesel natural, limpo e mais eficiente em potência nos motores ciclo diesel do que o diesel retirado do petróleo. Óleo vegetal em maior volume do que a Arábia Saudita produz hoje em petróleo. Em pouco tempo, porém, as reservas de petróleo da Arábia Saudita estarão esgotadas. Também não ocorreu a substituição do carvão mineral importado por carvão vegetal nas grandes siderúrgicas brasileiras, ou a construção de termoelétricas com biomassa, florestas energéticas, carvão vegetal e gás de madeira, como se faz hoje com grande eficiência em países da União Europeia com rejeitos agrícolas. Nosso potencial nesse setor é imenso pela elevada intensidade da radiação solar. A produtividade florestal chega a um fator de 20 vezes quando comparada às das regiões temperadas e frias do planeta. Entre as siderúrgicas, a única nacional que usava com sucesso carvão vegetal era a Acesita, nossa mais sofisticada siderúrgica, projetada com tecnologia nacional e, portanto, valorizando nossos fatores abundantes. Com sua privatização, abandonou-se o carvão vegetal pelo carvão mineral importado, apesar de graves danos ambientais, sociais e no balanço comercial externo, além de representar grave retrocesso tecnológico. Os Estados Unidos têm petróleo em seu território para menos de 5 anos, na hipótese de não reduzir drasticamente seu consumo ou aumentar suas reservas, ambos improváveis. As reservas das companhias anglo-americanas de petróleo vêm caindo a uma média anual de 6%. A Alemanha, Japão, Itália e França não têm reservas. As reservas da Noruega, Canadá e Inglaterra estão em acentuado declínio. Somente o Oriente Médio detém reservas para 2 ou 3 décadas. Por isso, os Estados Unidos ocuparam com forças militares essas regiões. A incidência de radiação solar sobre o hemisfério da Terra corresponde, por dia, do ponto de vista quantitativo, à mesma ordem de grandeza das atuais reservas de petróleo da Terra, descobertas e inferidas. Essa radiação concentra-se nas regiões tropicais e reduz sua intensidade na medida que se aproxima dos polos. As regiões temperadas e frias do planeta, onde se localizam hoje as nações hegemônicas, não têm, portanto, a espetacular vocação energética, limpa e permanente dos trópicos. Nessas condições, as futuras civilizações autônomas somente serão possíveis nos trópicos. Sem energia, nada é possível, nem o mundo econômico, nem as dinâmicas do cosmos ou do átomo, nem as civilizações. Nas regiões tropicais predominam vastos oceanos e desertos, além de estruturas nacionais de insuficiente nível técnico, incapazes de extensos e eficientes processos produtivos de biomassa e seus derivados energéticos. O Brasil, entretanto, é o incomparável continente dos trópicos, com mais de 20% da água doce do planeta e com nível tecnológico agroindustrial para ser o grande fornecedor de energia limpa e renovável da humanidade. Somos, por isso, predestinados a construir a civilização perene dos carboidratos, de energia abundante, limpa e renovável. Seus ingredientes são o CO2, o sol e a água abundante nos trópicos brasileiros. Somos a nação do sol e das águas. Nossa vocação energética não é dos combustíveis fósseis, dos hidrocarbonetos, a energia do passado. Estamos, assim, predestinados à construção da civilização dos hidratos de carbono, como demonstrou o grande químico brasileiro Sebastião Simões. Deixaremos de viver de capital escasso, em extinção, dominado por forças militares estranhas, para viver para sempre com o dividendo da energia solar. As nações hegemônicas não admitem competidores, mesmo que legítimos. Sempre foram e serão assim.
A questão torna-se ainda mais grave quando esse poder supostamente competitivo está fundamentado em patrimônios naturais insubstituíveis, localizados de modo especial em nosso território, não passíveis de serem alcançados de longe. Por isso montaram um delinquente e tirânico sistema financeiro guarnecido por exército de ocupação de tecnocratas e políticos traidores, piores do que apátridas, que detêm o poder de vida e morte sobre todos nós e nossas principais instituições, e ademais condena as futuras gerações ao desespero. Chamam isso de democracia, enquanto nos levam à morte. Então, agora é a nossa vez de dizer não. É a nossa vez de escrevermos juntos o livro O Brasil que Sabe Dizer Não. Porque agora nós temos algo que eles precisam. Vamos emergir como uma grande potência, soubermos interagir com as demais outras potências que precisam do que é nosso. Principalmente com a China, que é o maior mercado do mundo e que precisa de fontes energéticas, das quais ela não tem. A China precisa das nossas fontes de energia renovável porque ela não é rica em petróleo para manter a sua industrialização e também não pode continuar queimando carvão mineral. Então, ela precisa da gente. E isso daí não é conjecturas ou achismos ou enfim. Se vocês pesquisarem, pegarem as palestras do professor Bautista Vidal, ele vai dar uma ideia bem interessante sobre as nossas possibilidades de energias renováveis e de como a China já andou procurando sim o Brasil. Então não é à toa, gente, que a gente está no BRICS, tá? Nós estamos no BRICS não só porque somos um mercado grande e constituímos um PIB muito grande, aquela porcentagem toda que o BRICS precisa de mercado mundial. Nós estamos no BRICS porque nós somos um país estratégico, completamente estratégico. Os Estados Unidos, eles são uma nação decadente. Eles não têm aquilo que eles precisam. Eles têm 7% da população do planeta, mas consomem. Esses são os dados passados pra gente pelo professor Enéas, tá? Pelo grande mestre Enéas. Eles têm, então, 7% da população do planeta, mas consomem 45 vezes mais 52 vezes mais alumínio, 64 vezes mais ferro, 102 vezes mais cobre, 166 mais chumbo do que o resto do mundo. E eles não têm isso em solo próprio. Se os Estados Unidos fossem uma grande nação, eles não precisariam ter feito o que fez no Iraque. E fizeram por necessidade, porque tinham que entrar no Iraque para conseguir se apossar das reservas petrolíferas daquele país. E também porque Saddam Hussein estava ameaçando vender petróleo em euro. Então a dependência da moeda norte-americana, do petrodólar, é muito grande, e a dependência dos Estados Unidos dessa matrix energética é muito grande, não só pela sua necessidade de produção industrial, bélica, mas também porque a sua moeda está atrelada a esse modelo todo. Então, falando dessa questão energética mundial e dessa escassez dita como certa dos combustíveis fósseis, que não são renováveis, que são criados a partir de eras geológicas, ou seja, a partir do momento que acabou, nós chegamos ao epicentro. E por que eu fiz realmente esse vídeo falando sobre o imperialismo? Como já citei aqui este nome, Bautista Vidal tem excelentes artigos falando sobre a questão energética mundial e o papel de protagonista do Brasil. Ele já dizia que o nosso país está predestinado a resolver a questão energética mundial, tanto o biodiesel, a biomassa, as pequenas hidrelétricas, biogás, são energias limpas que o Brasil dispõe em abundância, com privilégio com relação aos outros países do mundo. E ele nos explica que é por causa da incidência do Sol, por causa nós somos um grande continente tropical, e o sol que nós temos nenhum outro país tem, a incidência solar, e a abundância de água.
não é? Nós temos o maior contingente de água potável do mundo. A matriz monetária mundial está anexa ao sistema energético. Sempre foi assim. Mas esse modelo, o dos combustíveis fósseis, está se exaurindo. Primeiro porque ele é esgotável mesmo. E segundo porque a Rússia e a China já estão saindo, já está quebrando a hegemonia dos petrodólares. A Rússia, a China, o Irã, a Síria, juntos tiram o poder total ocidental. Mas os imperialistas, eles ainda estão dispostos a exaurir todas as possibilidades ali no Oriente Médio. Até então. Mas, quando essas possibilidades forem exauridas, eles vão mirar pra gente. Quer dizer, nós já estamos na linha de fogo deles há muito tempo. Como eu disse, a nossa guerra não é militar. A nossa guerra é guerra econômica, que pode sim se transformar numa guerra militar. Porque o Brasil nunca resistiu de verdade. Como eu disse, em 64, Jango não resistiu. Ele não quis bater de frente. Se talvez tivesse batido de frente, teríamos tido uma guerra militar, sim. Mas a nossa guerra é constante e é econômica. E essa guerra já faz muito tempo. Só que agora, com as possibilidades do cenário geopolítico mudando, a Rússia e a China dando um checkmate no petrodólar, que o imperialismo, não é quando eu digo Estados Unidos, eu estou falando daquela mega oligarquia que manda nos Estados Unidos, eles vão mirar para o Brasil realmente, até porque a gente está tentando sair do domínio deles, através do BRICS. Então, por aí vocês podem ver que a coisa é um pouquinho mais séria do que a gente imagina. Vocês viram o que os Estados Unidos fez na Líbia, o que os Estados Unidos fez no Iraque. Assistam o meu vídeo, Dossiê Gaddafi, o Filho do Deserto. Lá vocês vão ter uma ideia bem, assim, abrangente do que exatamente aconteceu na Líbia. Vocês podem ver o que acontece ao norte da África e ao Oriente Médio. Então, por aí, vocês podem ter uma ideia do que pode vir a acontecer com a gente. E de que a nossa aliança com o BRICS, que é uma aliança econômica, política, diplomática, inclusive até uma aliança militar, pode vir nos ajudar muito sim, porque nós estamos falando de dois países, principalmente Rússia e China, que têm arsenais bélicos satisfatórios, que os Estados Unidos têm medo e não bate de frente de jeito nenhum por medo de retaliação. Eles têm armas nucleares. E eu abertamente sou a favor de que o Brasil também tenha, porque com a riqueza que o Brasil tem, com esses setores estratégicos mundiais, com esses recursos estratégicos mundiais, o Brasil já era para estar equipado com tudo com aquilo que as outras potências têm. Faz tempo, gente, faz muito tempo. E até o projeto ProSub, de submarino nuclear para vigiar a nossa Amazônia Azul, eles estão boicotando. Inclusive a Operação Lava Jato tem muito para poder boicotar o projeto ProSub. A coisa já está acontecendo. O golpe que está havendo no Brasil não é só esse golpe que a gente imagina que é só contra o governo, não. O golpe no Brasil não é contra o governo do PT. O golpe no Brasil é contra um modelo de libertação. Como eu falei para vocês, um modelo econômico que eles impuseram para a gente é completamente inútil para nós aqui, porque nós somos ricos em commodities, nós somos ricos em recursos naturais, nós somos ricos em matéria-prima e eles não são. Por isso eles formataram um mundo que dá às commodities um papel assim secundário, um papel que não é de resolver a economia do país. E tem muita gente que chega para mim e fala, mas essa ideia de que commodities pode sustentar uma economia é ultrapassada, a gente não pode viver de commodities, a gente não pode viver de matéria-prima. Porra, matéria-prima é a riqueza real, cara. Papel pintado de verde e distribuído por aí não representa riqueza. Eles não têm riqueza, por isso que eles invadem os países. Ricos somos nós. Acontece que a gente vive num sistema adaptado para eles e que eles nos impuseram, que mata a nossa tecnologia, que poderia disponibilizar um sistema que atendesse às nossas necessidades e não às necessidades deles. Até agora a gente atende às necessidades dos países hegemônicos, do hemisfério norte, de zona temperada, fria, que não tem água potável como a gente tem aqui. A água deles é em menor quantidade do que a gente tem, a água doce, e, além de tudo, uma parte do ano é congelada. O modelo
econômico deles lá foi imposto para a gente, mas se a gente tivesse desenvolvido o nosso modelo econômico e interagido com eles através de um modelo econômico e tecnológico nosso, o Brasil seria riquíssimo. Então não me vem com essa de que commodity não sustenta a economia, não. Sustenta a economia sim, a partir do momento que a gente tiver a soberania de interdependência às outras nações. Outra coisa, as gigantes petrolíferas, essas que dominam combustíveis fósseis, elas estão no Brasil também, investindo na produção de álcool, como foi mostrado na matéria da Rede Globo. Gigantes do petróleo estão investindo pesado na produção de álcool combustível aqui no Brasil. Em abril, a BP, British Petroleum, uma das maiores do mundo, comprou 3 usinas de cana. A empresa adquiriu as 3 unidades da CNAA, esta aqui e outras 2 em Minas Gerais. As 3 juntas ocupam mais de 60 mil hectares. O presidente da BP no Brasil, Mário Lindenheim, nos recebeu para uma entrevista. Qual a importância de se adquirir uma usina de etanol aqui no Brasil? A aquisição da CNA cria um marco de expansão e de oportunidade de crescimento da BP no setor sucroalcooleiro, onde nós pretendemos nos posicionar entre os 10 maiores produtores de etanol nos próximos 10 anos. Ou seja, eles já estão há muito tempo entrando nesse negócio do etanol, enfim. Só um exemplo só mais, entre tantos que tem no Brasil, mais um exemplo em destaque também sobre a alienação do nosso solo, é que a empresa, uma das 7 irmãs, a Shell, comprou e compra ainda, eu não tenho esses dados, mas enfim, comprou grandes espaços de terras na Amazônia. Grandes espaços de terras. Por quê? A questão indígena também no país é muito importante. Aliás, ela é o epicentro de tudo. Por quê? Há demarcações contínuas de terras onde sequer tem índios. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, eu vou deixar na descrição e vocês assistam, falando sobre essa questão indígena também. Orlando Vilas Boas, que foi sertanista, conhecia muito bem esse assunto. Ele já nos prevenia das questões dos povos indígenas Yanomami. Nós já sabemos, de fonte muito boa, que mais ou menos uns 10 ou 15 Yanomami, os mais destacados da comunidade, estão na América. Aprendendo inglês, aprendendo uma porção de coisas e aprendendo uma política. E esta política vai acontecer em quê? Eles vão voltar dentro de 1 ou 2 anos, que talvez, eu não sei se eu vou assistir, mas vocês vão. Daqui uns 2 ou 3 anos, essa gente volta para as tribos Yanomami, liderando, falando inglês, uma outra mentalidade. E o que eles vão fazer? Eles vão pedir um território Yanomami desmembrado do Brasil e da Venezuela. E a ONU vai dar. A ONU vai dar. E dá como tutora, no começo dessa nova gleba, a América do Norte. Que loucura. E por que faz isso? É amor dos americanos com relação ao Yanomami? Não. A FUNAI, em conluio com a WWF inglesa, trabalham duro há anos para conseguir a enorme terra Yanomami, bem em cima da fronteira com a Venezuela, rica em petróleo. Tudo isso em nome de preservar a cultura de 6 mil Yanomamis, que vivem, na verdade, em condições precárias. O líder Yanomami viaja o mundo inteiro, fala inglês. Há um site estrangeiro em inglês que mostra uma realidade muito diferente do povo Yanomami aqui no Brasil e na Venezuela. A Raposa Serra do Sol, em Roraima, uma das regiões de solo mais ricas do mundo, tem diamante, tem nióbio, tem ouro, enfim, é um delírio. O nióbio, gente, ele é indispensável para a economia das nações hegemônicas. Não caiam nessa de que o nióbio não é tudo isso, que é mito. Para vocês terem uma ideia, 5 etnias de índios diferentes são confinadas num espaço de terras demarcadas. Dessas terras ricas da Raposa Serra do Sol. Na Amazônia há mais de 1000 ONGs espalhadas, todas muito suspeitas e estrangeiras.
A Amazônia é o maior depósito de matéria-prima do mundo. Mineral, fóssil, renovável, enfim, é muita matéria-prima por lá. O que vocês acham do ambientalismo da Marina Silva? Defende a internacionalização da Amazônia? O que vocês acham, hein? Assistam o meu vídeo, vocês vão ver a ligação dela com George Soros. Enfim, assistam lá. E, aproveitando que eu citei aqui a profecia de Orlando Vilas Boas, vou me dar ao luxo de fazer uma profecia também, e que fique registrado aqui, tá? Assim como a Segunda Guerra Mundial promoveu o grande horror do Holocausto judeu e deu a possibilidade do Estado judaico, o Estado de Israel, ser concretizada pela ONU, aqui no Brasil, nós estamos nas portas, praticamente, de um grande holocausto indígena, que faz parte dos planos imperialistas no Brasil para a criação de um Estado indígena emancipado do Brasil. Assim como aconteceu com o Estado de Israel no Oriente Médio, entre os árabes. Eles vão criar um Estado indígena, eles vão usar os índios, assim como os judeus foram usados, e vão criar um Estado indígena. Quer dizer, já existe um Estado indígena no Brasil. A Raposa Serra do Sol, praticamente, parte dela já está tomada e já é emancipada do Estado Brasil. E só que a ONU vai consolidar isso de uma forma muito mais eloquente depois que houver um holocausto indígena aqui no Brasil, promovido por eles, mas mascarado. Entendeu? Escrevam isso, é uma profecia minha, eu vou fazer essa profecia e vamos ver se eu tenho razão ou não. Vamos esperar alguns anos para ver o massacre indígena, que, lógico, não é o que eu quero, porque é um golpe imperialista e nós sabemos que os índios são brasileiros e eles merecem as suas necessidades, que a sua terra seja preservada, seja conservada, seus costumes, tudo. Mas pelo Brasil, pelo Estado brasileiro e não por estrangeiros. Porque os interesses dos estrangeiros são outros. Os interesses dos estrangeiros nos índios, na verdade, é se apossar das nossas riquezas naturais indispensáveis para eles. E agora, então, com o advento do BRICS, o medo deles de perderem o controle do Brasil é muito grande. Então, agora que eles vão começar a agir de verdade. Escrevam isso. Por isso, gente, o BRICS é indispensável pra gente. Novamente eu vou bater na mesma tecla. O BRICS é indispensável. As alianças com essas duas grandes potências e com a Índia e com a África do Sul também, enfim, e com todos os países periféricos ao BRICS é muito importante pra gente poder se defender. Não há ameaça comunista. Não existe ameaça comunista. Existe uma ameaça imperialista no Brasil que eu narrei pra vocês aqui. Tudo isso é factual, não é teoria. Teoria é essas que são espalhadas de que o comunismo vai invadir o Brasil, enfim, isso sim. Quando o BRICS sugere uma aliança militar, é justamente por causa disso. A OTAN é uma aliança militar entre eles. Mexeu com um, mexeu com todos. Eles têm essa forma de se defender. E por que nós não podemos ter? Então acorda, gente. A gente precisa de alianças militares, sim. A gente precisa ter força militar. A gente precisa ter possibilidade de defesa, de dissuasão. A hora que os planos imperialistas acontecerem de verdade, nossa gente vai ser massacrada, nossa gente já vem sendo massacrada. Ou o que vocês acham que é esse Zika vírus? O Roundup da Monsanto pode estar associado com a microcefalia. Em seu quarto artigo sobre o Zika vírus, em janeiro de 2016, John Rappaport afirma que o vírus que está sendo visto como a causa da microcefalia pode ser uma falácia. Ele enumera 6 causas principais para o que está acontecendo no Brasil, onde bebês estão nascendo com microcefalia e danos cerebrais. Uma das causas são os pesticidas da Monsanto. Babies are being born with in Brazil right now. We're being told that there's a connection to Zika. We're being told that this is now spreading around the world. What do we actually know? What are the actual numbers on this? Okay, so I have the latest numbers. Tem um artigo, eu vou deixar, que foi traduzido pela nossa companheira Joyce César. Ela traduziu, que faz essa ligação com o pesticida e herbicida da Monsanto. E a Monsanto, por falar nela,
um papel fundamental nessa história toda. Ela digamos que a Monsanto é protagonista, é uma das grandes protagonistas de todo o esquema montado aqui no Brasil. Primeiro, por causa da Lei das Patentes, que nos foi imposta pelo Acordo Geral de Tarifas, o GATT. A lei brasileira não permite a patente de seres vivos, animais, vegetais. Mas, independente disso, ficou permitido a patente, através desse acordo, ficou permitido a patente da mutação genética dos seres vivos, ou seja, sobre produtos vegetais e animais transgênicos. Então, uma corporação, ela pode ser dona de um ser vivo porque ela mudou o núcleo, retirou os genes de seu interior. A soja, por exemplo, por motivos econômicos, pode ter como dona a Monsanto, porque ela pode vir a ser dona da sua semente modificada e somente ela possui o agrotóxico para que possa ser feito o desenvolvimento que possibilita a sua produtividade. E o Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo. Agora você imagina a Monsanto tendo a patente da nossa cana-de-açúcar, ou seja, do álcool, do óleo de dendê, do café. Você sabia que o transgênico da batata, ele causa, há sérios indícios de que o transgênico da batata causa a síndrome da imunodeficiência adquirida? Essa maldita empresa, a Monsanto, ela é o braço mais horripilante do imperialismo. E tá atuando no Brasil, gente. Tá atuando no Brasil. Nós estamos indefesos. Nós não temos como se proteger. Quer dizer, agora nós temos, porque nós temos a aliança com o BRICS. Mas até então, há muito que se fazer ainda. Há muito que se proteger ainda dessa invasão imperialista ao país. Os nossos inimigos não são comunistas. Essa coisa de comunismo é coisa do passado, acabou, não existe mais. Existe uma ameaça imperialista acontecendo constantemente